Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre produto interno. Nós vamos considerar um espaço vetorial V e sobre ele a gente vai definir uma função que associa cada parzinho UV, um número real, que é denotado por UV assim. E precisam satisfazer as seguintes condições. Para cada UV e W, vetores de V grande aqui, e para cada escalar alfa dos reais, eu preciso que o seguinte seja satisfeito. Quando eu tiver U mais V por W, vai ser a mesma coisa que eu fizer U por W, que está aqui, mais V por W, que está aqui. Quando eu tiver um escalar multiplicando na primeira variável, aqui, por V, eu posso tirar esse escalar para fora. Então, a conta de alfa U por V vai ser igual a alfa vezes U por V. Vale a comutatividade. U por V é a mesma coisa que V por U. E toda vez que eu tiver U por U, isso vai ser maior que zero, sempre que o U for diferente de zero. Com essas quatro propriedades, para um espaço V munido de produto interno, eu chamo esse espaço V de espaço euclidiano. Então, de agora para frente, a gente chama de espaço euclidiano. E eu tenho algumas propriedades a mais do produto interno que seguem da definição daquelas quatro primeiras. Primeiro, que se eu fizer o vetor nulo por um vetor U qualquer, sempre vai dar um número zero, o real zero. Então, lembrando, o produto interno é vetor por vetor aqui, que associa um número. Então, esse zero é o nulo vetor e esse zero é o nulo dos reais, tá? Como número. Como é que eu demonstro isso? Observe que eu posso escrever 0 por U como sendo 0 mais 0, ou nulo mais nulo por U, e daí, usando a primeira propriedade, eu vou escrever como 0 pelo U, que está aqui, o nulo pelo U, mais o nulo pelo U, esse outro aqui que está aqui. E agora eu observo o seguinte, eu tenho um número é igual a ele mesmo mais alguma coisa. Então, essa alguma coisa tem que ser o nulo da adição, que no nosso caso, então, é o número real zero. Com isso, a gente provou exatamente isso aqui, ó. Vocês poderiam também chegar nessa mesma conclusão usando a lei do cancelamento nos reais. Outra questão, eu consigo distribuir aqui o pelo V e o pelo alfa W e tirar o alfa para fora. Então, vamos mostrar que isso é verdade. Vale pela comutatividade eu trocar aqui, olha, o U por V mais alfa W, eu posso fazer o contrário. V mais alfa W por U. E daí aqui sim, isso aqui é verdade, que é o V pelo U, pela condição 1 de produto interno, mais o alfa W pelo U, que é o que está aqui. Só que esse alfa sai para fora aqui do produto interno. Então, eu tenho isso aqui e, ao mesmo tempo, eu uso aqui a comutatividade e, em vez de V por U, eu escrevo U por V. E também uso de novo a comutatividade agora para cá e coloco, em vez de W por U, ponho U por W. Aí aqui eu observo que, então, eu consegui escrever U por V mais alfa W como U por V mais alfa U por W. Essa propriedade aqui vai me dizer que eu tenho linearidade na segunda variável. Mas se a gente voltar para o slide anterior, onde eu tenho a definição de produto interno, olha,
Eu tenho essas duas primeiras propriedades. Eu posso provar as duas juntas, eu posso pôr um alfa aqui, por exemplo, e colocar um alfa aqui, ó. Ou eu poderia colocar um beta aqui, ó, e colocar um beta aqui. Posso provar elas duas ao mesmo tempo e elas implicam numa linearidade na primeira variável. Só que aí, como eu tenho essa terceira propriedade, que é de comutatividade, como todo mundo troca, eu tenho a linearidade na segunda variável também, que é o que a gente acabou de ver no outro slide. Só que então, para produto interno, basta que você mostre a linearidade numa das variáveis, não precisa mostrar em cada uma das variáveis, porque a propriedade de comutatividade implica na linearidade da outra. Tá? Ok, então o produto interno é linear em cada variável. Exemplos de produto interno. Eu vou dar aqui nesse slide 3 exemplos de produto interno e eu não vou demonstrar as 4 propriedades, vou deixar para vocês fazerem. Eu vou demonstrar um quarto exemplo que é verdade e fazendo cada uma das propriedades. O primeiro exemplo de produto interno é um que vocês conhecem muito, vocês estão muito familiares com esse produto interno que vocês conhecem como produto escalar no cálculo. Então, vamos lá. O x sendo essa n-upla e o y sendo essa n-upla, né, vetores do Rn, quando eu fizer essa conta entre eles, que faz a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda pela segunda, mais a terceira pela terceira, e até a enésima pela enésima, soma tudo isso, essa conta define um produto interno. Para mostrar que vale isso, tem que mostrar aquelas 4 condições da definição de produto interno. Aí, em particular, a gente pode pegar um produto interno mais estranho, por exemplo, no R3, que é esse. Se eu tenho uma tripla aqui e outra tripla aqui do R3, um produto interno que é possível demonstrar que é verdade é esse aqui, x1, y1 sobre 2, mais x2, y2 sobre 3, mais x3, y3 sobre 4. Precisa ser mostrada cada uma das 4 condições de produto interno. Um outro produto interno é dado dessa forma entre matrizes M por N, com entrada nos reais. Eu vou definir o produto interno da matriz A pela matriz B como sendo a soma em I e soma em J do A e J vezes o B e J, tá? Isso aqui é um número, então, a cada parzinho de matrizes eu estou associando um número real. E para eu demonstrar que é produto interno, eu preciso mostrar aquelas 4 condições da definição de produto interno. Então, esses 3 eu deixo para vocês e vou fazer o seguinte. Vou demonstrar que se eu tiver o espaço de funções contínuas definidas no intervalo fechado AB, da reta real, a valores reais, então, eu consigo definir um produto interno nesse espaço que faz o seguinte: o produto interno de f por g vai ser integral de a até b da função f vezes a função g. Então, o que eu vou demonstrar? Primeiro, eu vou demonstrar as 2 primeiras propriedades de produto interno de uma vez só. Então, eu vou pegar aqui 3 funções contínuas de AB em R e um escalar, um número real, e vou fazer essa operação aqui, essa conta. Pela nossa definição, vai ser integral dessa função aqui, calculada num x, vezes essa função aqui, calculada num x. Ora, mas eu consigo distribuir o h de x aqui para o f e para o g. Então, eu consigo escrever como sendo assim, onde também estou usando o fato de que escalar sai para fora da integral.
Mas também é verdade que eu observo, olha, que isso aqui é exatamente o F pelo H e esse aqui é exatamente o G pelo H, certo? Com isso, então, o que a gente está demonstrando? Que alfa F mais G por H é alfa F por H, e eu posso tirar o alfa para fora, e G por H, que é o que está aqui. Com isso, eu provei, então, a primeira e a segunda propriedades ao mesmo tempo. Agora eu quero provar a comutatividade, e a comutatividade vocês vão enxergar facilmente, porque F por G, que é essa integral aqui, essa integral, na verdade, eu posso trocar aqui dentro o G pelo F, de boa, e eu vou ter, então, G pelo F aqui. Falta, então, eu provar que se eu tiver F por F, isso aqui vai ser maior que o zero se o F não for a função nula. Então, F por F, pela definição, vai ser integral de A até B de F vezes F, que é F quadrado, e isso é maior que zero se o F for diferente de zero, porque se o F for zero, isso aqui vai ser igual a zero, e se o F for diferente de zero, pelo fato de F ser uma função contínua, eu não consigo fazer ser zero aqui ou negativo, tá? Por causa da função ser contínua. Se a função fosse descontínua, eu teria alguma situação em que isso não seria verdade. Agora a gente vai definir o que é norma de um vetor, de um espaço que tem produto interno. Mas antes eu quero fazer uma observação que é a seguinte. Quando a gente tem produto interno no IV, um espaço euclidiano, ou seja, um espaço com produto interno, então, pelo fato de o vetor nulo por U ser sempre o zero, isso é sempre zero, a gente mostrou anteriormente, então é verdade que U por U é maior ou igual a zero. Por quê? Pela definição de produto interno, a gente tinha visto o quê? Aquela quarta condição da definição de produto interno fala que U por U é maior que zero sempre que o U for diferente de zero. Mas a gente viu que se o U for zero, então, se o U for zero, eu vou ficar zero por zero, certo? E zero por zero vai ser zero, porque a gente provou isso aqui. Que zero por qualquer vetor é zero, em particular zero por zero vai ser zero. Então, quando eu tiver U por U, ou ele vai ser maior que zero, se U for diferente de zero, ou ele vai ser igual a zero, se U for igual a zero, portanto, esse produto aqui interno é sempre maior ou igual a zero. Com isso, então, faz sentido a gente tirar a raiz quadrada de um número que é maior ou igual a zero. Aí, então, tem sentido a gente falar na norma de um vetor que é, para um espaço euclidiano, a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. A gente define como sendo a norma do vetor e aí coloca essa notação aqui, tá? Ok. Agora a gente vai ver propriedades da norma. Se eu tenho, então, V um espaço euclidiano, para quaisquer U e V e quaisquer escalares, vale o seguinte. Quando eu tiver a norma de alfa vezes U, eu consigo tirar o escalar alfa para fora em valor absoluto aqui. Então, isso aqui vai ser o módulo do alfa vezes a norma de U. Eu consigo mostrar que é verdade que a norma de U é sempre maior ou igual a zero. Isso vem, todas essas propriedades que eu vou colocar aqui, vêm todas das propriedades de produto interno, elas são fáceis de demonstrar.
Porque, por exemplo, essa daqui, a norma do U, ela é a raiz quadrada do produto interno de U por U, certo? De U por U. Mas a gente já tinha visto que isso aqui, de dentro da raiz, é maior ou igual a zero. Portanto, a raiz de um número que é maior ou igual a zero é maior ou igual a zero. Tá? Outra questão é que vai ser zero se e somente se o U for zero. Segue da mesma forma, pelo fato de que o produto interno de zero por zero é zero. Tá? E a norma vai ser a raiz quadrada do produto interno de zero por zero. Vale agora duas desigualdades interessantes. Uma delas se chama desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é essa aqui. Ele fala que o valor absoluto de U por V é menor ou igual à norma do U pela norma do V. E a norma do U mais V vai ser menor ou igual à norma do U mais a norma do V. Tá bom, nós vamos demonstrar cada uma dessas propriedades, tá? Vamos observar aqui que a desigualdade triangular, se eu estiver considerando, por exemplo, que eu estou num espaço euclidiano, o meu V é o R2, então, se eu tenho um vetor aqui, que é o vetor U, aqui eu estou pegando um representante na classe de equipolência do U, né, para quem já estudou vetores. E aqui o V, um representante na classe de equipolência. Quando eu fizer a soma do U por V, lógico que eu posso pegar um outro representante aqui do U e fazer a soma do U por V como sendo esse vetor aqui. Então, esse vetor é o U mais V, e aí a gente sabe da questão quando a gente está com o espaço V sendo o R2 e o R3, que a norma tem a ver com o tamanho do vetor. Nesse caso, a desigualdade triangular faz muito sentido para a gente, porque, por exemplo, se eu estou pensando nesse triângulo aqui, ó, rachurado, o tamanho do vetor V mais o tamanho do vetor U, se eu somar esses dois aqui, dá maior ou igual ao tamanho do U mais V, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. O tamanho do vetor U mais V é menor ou igual à soma do tamanho do U com o tamanho do V. Por isso que veio o nome desigualdade triangular. Mas aqui no nosso caso, como a gente está vendo que a gente pode ter produto interno para matrizes, para funções, a gente continua chamando de desigualdade triangular, tá? Embora não tenha esse significado geométrico aqui tão claro como a gente vê, por exemplo, no R2 ou no R3. Tá, vamos provar a nossa primeira propriedade. O que é norma de alfa vezes U? É raiz quadrada de alfa U por alfa U. Tá, e a gente pode tirar o alfa para fora, aqui do produto interno, o outro alfa também para fora, por causa da propriedade comutativa, então vai ficar alfa 2 aqui, e esse alfa 2 aqui, a gente vai poder tirar para fora da raiz quadrada, vai ficar módulo de alfa, né? Lembrando que raiz quadrada de um número a ao quadrado é o valor absoluto do número a, certo? Não é o a, né? Então, se a gente tem menos 1 ao quadrado e depois tira a raiz, é módulo de menos 1, que é 1, certo? Então, sem fazer confusão aqui. Ok, então eu posso escrever dessa forma, já que essa partinha aqui é exatamente a norma do U.
Beleza, provamos a primeira propriedade, tá? A segunda propriedade diz que a norma do U é maior ou igual a zero, sempre, e isso aqui também é verdade, sempre que o U é zero. Por quê? Porque se U for zero, então norma do U vai dar a raiz quadrada de zero por zero, que é zero, porque a gente sabe que o produto interno de zero por zero é zero, raiz quadrada de zero é zero, e se U for diferente de zero, então o produto interno de U por U é maior que zero, e daí a norma do U vai ser raiz quadrada de um número que é maior que zero, e isso é maior que zero necessariamente, tá? Então, se a norma do U for zero, então U é zero, e se o U for zero, a norma do U é zero. Tá bom, agora vamos para a nossa desigualdade de Cauchy-Schwarz, que tem uma demonstração que é muito legal, é uma sacada muito legal. Primeiro a gente vai fazer o caso em que V é o vetor nulo. E aí, quando eu fizer U por V, eu vou ter U pelo nulo, e U pelo nulo aqui dentro é zero, aí fica valor absoluto do zero, que é zero, e zero pode ser escrito também como norma de U vezes norma de zero. Isso aqui é o próprio V, porque a gente está tomando o V como zero, tá? Então, isso é verdade. Se o V não for zero, uma coisa que a gente pode observar é o seguinte: isso aqui, esse número que é a norma ao quadrado de U mais alfa V é sempre maior ou igual que zero. A gente já tinha o fato de que a norma de um vetor, seja ele qual for, é sempre maior ou igual a zero. Mas, se a gente levar ao quadrado, vai ser maior ou igual a zero, e o nosso V aqui, a gente está considerando ele não nulo. Temos esse caso, então, se a gente abrir essa conta aqui, o que é isso aqui? A gente tem o seguinte, lembra? A norma do U é raiz quadrada de U por U, do produto interno de U por ele mesmo. Então, vocês vão ver que muitas vezes a gente vai fazer a conta com a norma ao quadrado. Porque quando a gente fizer aqui com a norma ao quadrado, isso aqui vai dar U por U, que é sempre maior ou igual a zero, certo? Então, fica fácil da gente fazer sempre as contas com a norma ao quadrado, porque eu não preciso carregar essa raiz quadrada comigo, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa observação. Então, pelo fato de ter isso, o que é a norma? É U por U. Então, se eu tenho aqui um vetor, seja ele qual for, aqui vai ser produto interno dele por ele mesmo. Então, olha, é ele por ele mesmo, que é o que está aqui dentro da minha norma. Isso aqui entra aqui e entra aqui pela definição de norma, ó, que é um vetor aqui, ele se repete aqui e ele se repete aqui. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer essa conta. Como é que eu vou fazer essa conta? Vou usar as condições da definição de produto interno. Vou fazer, então, U por U, que é isso. Depois, U por alfa V. Então, eu vou guardar aqui, ó, U por alfa V. Depois eu vou fazer alfa V por U. Então, vou colocar aqui, ó, alfa V por U. E depois eu vou fazer alfa V por alfa V. Vou guardar aqui também, vou colocar alfa V por alfa V. Só o primeiro a gente identificou ali, tá bom? Agora, que é esse U por U aqui. Agora, a gente sabe que esse alfa pode sair aqui,
Então, isso vai ficar alfa. Lembra, a gente tem linearidade na primeira variável e na segunda variável. Então, o alfa sai da segunda variável, sai aqui para fora do produto interno. Sai aqui também na primeira variável. Isso aqui vai ser alfa. E aí eu vou escrever como V e U. Só que aí vale a propriedade comutativa e V por U é U por V. Então, vamos fazer alfa U por V. U por V. Daí eu pego esses dois juntos, e eu tenho 2 UV e alfa, que é isso aqui, ó. É esse pedacinho aqui. E desse aqui eu vou tirar o alfa para fora e o outro alfa para fora, vou ficar com alfa quadrado V por V, que é o que está aqui, ó. Ok? Então, vocês vão começar a fazer mais rápido essas contas, assim, de olhando e já fazendo direto essas contas de colocar os escalares para fora como tá, juntar, somar, né? Que nem aqui a gente colocou 2 desses, porque esses 2 são iguais pela comutatividade. Tá bom. E daí, o U por U é norma de quadrado, o V por V é norma de V quadrado, o resto a gente manteve igual. A gente observa que isso aqui, olha, é um polinômio de grau 2 na variável alfa, tá? Ó, alfa quadrado, depois alfa elevado a 1, e aqui o termo independente. Eu quero que esse polinômio de grau 2 seja maior ou igual a zero, ou seja, eu quero que ele tenha uma raiz, que é dupla, né? Ou nenhuma raiz real. Para a gente ter essa situação, o que a gente precisa? Vamos lembrar lá no ensino médio, a gente precisa que o discriminante seja menor ou igual a zero. Menor que zero para a gente ter raízes complexas, né? Não ter raiz real. E igual a zero para a gente ter uma raiz dupla, né? Então, é um polinômio de grau 2 em alfa, e o seu discriminante precisa ser menor ou igual a zero. Então, vamos lá. Qual vai ser o discriminante? Nós vamos levar o discriminante para o próximo slide. Vai ser 4, isso aqui é o quadrado menos 4, e aqui está fazendo o papel de 4AC naquela nosso jeito do ensino médio de escrever um polinômio de grau 2 da seguinte forma: ax2 mais bx mais c, né? Qual é o discriminante desse polinômio? É b2 menos 4ac. É o que a gente está fazendo aqui, ó. b2 menos 4ac. Vamos olhar no slide anterior. O b é o 2 com isso aqui, o 2 e o u por v é o b, o a é o v2 e o c é a norma de u quadrado, tá? Então, com isso a gente tem aqui. Ou seja, o que a gente quer que aconteça? A gente quer agora, então, eu vou passar isso aqui para o outro lado, corto os 4 dos dois lados e tenho isso aqui, essa desigualdade. Aí eu passo raiz quadrada dos dois lados e obtenho essa desigualdade, que é exatamente o que eu queria chegar, que é a desigualdade, que é chamada de desigualdade de Cauchy-Schwarz. Agora a gente vai usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz para mostrar a desigualdade triangular. O que a gente quer demonstrar? Vamos lá. Eu vou calcular isso aqui ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, para a gente não ficar mexendo com raiz quadrada. É U por V, U mais V por U mais V. Então, vamos desenvolver aqui. Vamos abrir. Vai ser U por U mais U por V mais V por U mais V por V. Lembrando que U por V e o V por U, como comutam, são dois deles. Por isso, a gente vai escrever como U por U está aqui,
porque seria isso aqui, né? U por U, mas isso aqui é exatamente a norma de U ao quadrado, né? Que é o que está nesse pedacinho aqui. Depois, quando eu faço U por V, e depois V por U, somo os dois que comutam, tá aqui, ó. E depois V por V, que dá a norma ao quadrado. Da mesma forma que a gente fez aqui para o U, vai ser para o V também aqui. E agora a gente vai usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, porque 2 desse cara aqui é menor ou igual a... Então, esse pedacinho aqui, ele sempre é menor ou igual que o valor absoluto dele, certo? Esse só no quadradinho, menor ou igual que o valor absoluto dele, U por V. E aí a gente usa Cauchy-Schwarz para falar que esse pedaço aqui é menor que U pela norma de U vezes a norma de V. Aqui. Por isso que eu coloquei no laranjinha aqui para destacar. Tá? E, ok. E aqui é V, pessoal. Isso aqui é V, não é um U. Então, continuando aqui, V. Se a gente observa aqui, eu tenho um produto notável aqui, né? Ó, se a gente fizer o A ser norma de U e o B ser norma de V, então a gente tem A quadrado mais B quadrada mais 2A vezes B, que se escreve dessa forma. Aí eu extraio a raiz quadrada aqui, extraio a raiz quadrada aqui e obtenho essa desigualdade, que é exatamente a desigualdade triangular. Ficou bonitinho, né? Porque aí a gente usou a desigualdade de Cauchy-Schwarz para demonstrar a desigualdade triangular. Agora vamos na identidade do paralelogramo, que também tem esse nome pelo significado geométrico em R2, principalmente, tá? Se a gente tem dois vetores de um espaço euclidiano, é verdade isso aqui, ó. Isso aqui, né, o significado geométrico para a gente enxergar. Se a gente tem aqui um vetor U de novo, né? Aqui um vetor V. Então, vou pegar o representante, né? Outro representante do U aqui na classe de equipolência, fazer a soma do U mais V aqui, que é igual ao V mais U, porque a soma comuta. Então, U mais V ou V mais U. V aqui, V. E o U menos V vai ser esse vetor aqui, certo? U menos V. Então, olha, como é que a gente chega no U menos V? O U mais V, vocês viram claramente, deixa eu apagar aqui o U menos V para ele não ficar atrapalhando a gente. O U mais V está aqui. Eu vou pegar o V aqui. Então, o menos V vai estar aqui, tá? Está meio tortinho, mas esse é o menos V. O nosso U estava assim, estou tentando desenhar igual, tá? O U estava assim. Então, eu vou colocar o U aqui, outro representante da classe de equipolência. E eu vou fazer menos V mais U, ou U menos V, que é esse pedaço aqui, ó. E daí eu posso pegar outro representante da classe de equipolência desse vetor aqui, que é esse vetor aqui, né? Que vai daqui até aqui. Então, esse pedaço aqui é o U menos V. Então, no final das contas, o que a gente tem? Agora eu vou desenhar o nosso paralelogramo. A gente tem V aqui, U aqui, e aqui, e o V aqui também, né? Então, aqui é V, V,
U aqui e U aqui. Essa diagonal maior é o U mais V e essa diagonal menor é o U menos V. O que está falando aqui? Está falando que o tamanho do U mais V, que é a diagonal maior, ao quadrado, mais o tamanho da diagonal menor ao quadrado vai dar 2 vezes a soma do quadrado desse tamanho aqui pelo quadrado desse tamanho aqui. Tá? Essa é a identidade do paralelogramo, que é muito legal. Vamos demonstrar que é verdade. Basta a gente notar o seguinte, vamos abrir essa conta. Então, U mais V, norma de U mais V ao quadrado. Lembrando, de novo, para a gente ficar acostumado aqui. Norma de U é raiz quadrada do produto interno de U por U. Então, norma de U ao quadrado vai ser U por U. U por U. E, de novo, fazer norma ao quadrado é mais fácil do que só a norma, porque a gente não fica levando a raiz quadrada com a gente, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho norma de um vetor ao quadrado, vai ser produto interno dele por ele mesmo. Então, esse pedaço aqui vai ser produto interno de U mais V por U mais V, em relação a esse pedaço. E a norma do U menos V ao quadrado vai ser o produto interno de U menos V por U menos V. Agora vamos fazer cada parte. A gente vai fazer U por V, V por U e V por V. Quando a gente faz o U por U, vai dar esse cara aqui, que vai ser a norma de U ao quadrado. Depois a gente vai fazer V por U e U por V, e como comuta, a gente junta e vai ficar esse cara aqui, 2UV. E aí a gente faz o V por V. Coloca aqui. Para esse aqui, a gente vai fazer U por U, tá aqui. Depois a gente vai fazer U por menos V por U e menos V por menos V. O menos V por menos V, tira o menos 1 para fora e depois o outro menos 1 para fora fica mais V por V. Então, esses dois laranjas cortam e a gente vai ficar com 2 desse, 2 desse. Olha, é o que está escrito aqui. Tá? E isso aqui é exatamente norma de U quadrado mais norma de V quadrado. Colocamos o 2 em evidência. Portanto, provamos. Olha, aqui a parte azul é igual a essa outra parte azul. Agora a gente tem uma outra proposição, é uma outra igualdade que vale para espaço com produto interno. Olha, se a gente fizer a norma ao quadrado de U mais V menos a norma ao quadrado de U menos V, vai dar 4 produto interno de U por V. Vamos observar, vamos desenvolver esse pedaço aqui, que nem a gente fez anteriormente. Esse primeiro aqui é o produto interno de U mais V por U mais V, e esse segundo aqui é o produto interno de U menos V por U menos V. Então, vamos lá, a gente vai fazer U por V, depois V por U e V por V. Aqui a gente vai fazer U por menos V por U e menos V por menos V. A gente vai ter isso aqui, ó. Esses amarelinhos, eles estão com esse 2 na frente, porque a comutatividade fez com que a gente conseguisse juntar. Agora eu observo que eu tenho um menos aqui, ó, com um menos aqui, então não posso cortar esses amarelinhos, tá? Simplesmente eu vou, na verdade, somar eles. Eu vou cortar assim esse cara, esse menos aqui com esse aqui, corto com esse, e esse U por U, esse menos aqui, eu distribuo pelo U por U, corto. Então, só ficam esses amarelinhos que dá 4UV, que era exatamente o que a gente queria mostrar, olha. Então, perfeito.
Então, vamos para o nosso segundo exercício. Vamos considerar dois vetores de um espaço euclidiano e pede para a gente calcular o produto interno de U por V, sabendo que U mais V em norma é 1 e U menos V em norma é 1 também. Olha, se a gente pensar na questão do paralelogramo, olha, eu estou com um paralelogramo que a diagonal maior, que é o U mais V, tem tamanho 1, e a diagonal menor tem tamanho 1. Que paralelogramo é esse? Então, pela proposição anterior, a gente sabe que isso aqui é verdade. Tinha um 4 aqui, que eu passo dividindo aqui. Então, para eu calcular isso aqui, vamos então apagar esse 4, que apareceu dividindo aqui. Isso aqui está valendo 1 ao quadrado dá 1, isso aqui está valendo 1 ao quadrado dá 1 e dá 0. Com isso, a gente termina essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez, pessoal. Tchau.